A busca pelo autoconhecimento e pela realização pessoal nunca foi tão emocionante. Este vídeo irá desafiar suas crenças limitantes, expandir sua consciência e abrir as portas para um novo nível de compreensão sobre seu potencial infinito. Certas palavras, ao longo do uso, acumulam tantas conotações estranhas que quase deixam de significar qualquer coisa. Tal palavra é imaginação. Esta palavra é feita para servir a todos os tipos de ideias, algumas delas diretamente opostas umas às outras. Fantasia, pensamento, alucinação, suspeita, de fato, tão amplo é seu uso e tão variados seus significados, a palavra imaginação não tem status nem significado fixo. Por exemplo, pedimos a um homem que use sua imaginação, o que significa que sua visão atual é muito restrita e, portanto, não está à altura da tarefa. Na próxima respiração, dizemos a ele que suas ideias são pura imaginação, implicando assim que suas ideias são infundadas. Falamos de uma pessoa ciumenta ou desconfiada como uma vítima de sua própria imaginação, significando que seus pensamentos são falsos. Um minuto depois, prestamos a mais alta homenagem a um homem, descrevendo-o como um homem de imaginação. Assim, a palavra imaginação não tem um significado definido. Nem o dicionário nos ajuda. Ele define a imaginação como 1. O poder de imaginar ou ato da mente, o princípio construtivo ou criativo. 2. Um fantasma. 3. Uma noção ou crença irracional. 4. Planejamento, plotagem ou conspiração envolvendo construção mental. Identifico a figura central dos evangelhos com a imaginação humana, o poder que torna inevitável o perdão dos pecados, a conquista de nossos objetivos. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Só existe uma coisa no mundo, a imaginação, e todas as nossas deformações dela. Ele é desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e familiarizado com o sofrimento. A imaginação é a própria porta de entrada da realidade. Cara, disse Blake, ou é a arca de Deus ou um fantasma da terra e da água. Naturalmente ele é apenas um órgão natural sujeito ao sentido. O corpo eterno do homem é a imaginação, isto é o próprio Deus, o corpo divino. Yod, Shin, Ain, da direita para a esquerda, Jesus, nós somos seus membros. Não conheço nenhuma definição maior e mais verdadeira da imaginação do que a de Blake. Pela imaginação temos o poder de ser qualquer coisa que desejamos ser. Através da imaginação, desarmamos e transformamos a violência do mundo. Nossos relacionamentos mais íntimos, assim como os mais casuais, tornam-se imaginativos, à medida que despertamos para o mistério oculto desde os tempos, que Cristo em nós é a nossa imaginação. Percebemos então que somente quando vivemos pela imaginação podemos realmente dizer que vivemos. Quero que este livro seja o trabalho mais simples, claro e franco que tenho o poder de fazer, para que eu possa encorajá-lo a agir com imaginação, para que você possa abrir seus olhos imortais para dentro dos mundos do pensamento, onde você contempla cada desejo do seu coração como o grão maduro branco já para a ceifa. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A vida abundante que Cristo nos prometeu é nossa para experimentar agora, mas não até que tenhamos o sentido de Cristo como nossa imaginação podemos experimentá-la. Um mistério oculto desde os tempos. Cristo em você, a esperança da glória é a sua imaginação. Este é o mistério que eu mesmo estou sempre me esforçando para realizar mais intensamente e incitar os outros. A imaginação é o nosso Redentor, o Senhor do céu nascido do homem, mas não gerado pelo homem. Todo homem é Maria e o nascimento de Cristo deve dar. Se a história da Imaculada Conceição e do nascimento de Cristo parece irracional para o homem, é apenas porque é mal interpretada como biografia, história e cosmologia, e os exploradores modernos da imaginação não ajudam chamando-a de mente inconsciente ou subconsciente. O nascimento e crescimento da imaginação é a transição gradual de um Deus de tradição para um Deus de experiência. Se o nascimento de Cristo, imaginação, no homem parece lento,
é apenas porque o homem não está disposto a abandonar o confortável mas falso ancoradouro da tradição. Quando a imaginação for descoberta como o primeiro princípio da religião, a pedra da compreensão literal terá sentido a vara de Moisés, e como a rocha de Zin, emitirá a água do significado psicológico para saciar a sede da humanidade. E todos os que tomarem o cálice oferecido e viverem uma vida de acordo com esta verdade transformarão a água do significado psicológico no vinho do perdão. Então, como o bom samaritano, eles o derramarão nas feridas de todos. O Filho de Deus não se encontra na história, nem em nenhuma forma externa. Ele só pode ser encontrado como a imaginação daquele em quem sua presença se manifesta. O teu coração seria apenas uma manjedoura para o seu nascimento. Deus mais uma vez se tornaria uma criança na terra. O homem é o jardim que dorme este Filho unigênito de Deus. Ele desperta este Filho elevando sua imaginação ao céu e vestindo os homens em estatura divina. Devemos continuar imaginando melhor do que o melhor que sabemos. O homem, no momento de seu despertar para a vida imaginativa, deve passar pelo teste da filiação. Pai, revela teu Filho em mim e aprove a Deus revelar seu Filho em mim. O teste supremo da filiação é o perdão do pecado. O teste de que sua imaginação é Cristo Jesus, o Filho de Deus, é sua capacidade de perdoar pecados. Pecado significa errar o alvo na vida, ficar aquém do ideal, não atingir o objetivo. Perdão significa identificação do homem com seu ideal ou objetivo na vida. Este é o trabalho da imaginação desperta, o trabalho supremo, pois testa a capacidade do homem de entrar e participar da natureza de seu oposto. Deixe o homem fraco dizer, eu sou forte. Razoavelmente, isso é impossível. Somente a imaginação desperta pode entrar e participar da natureza de seu oposto. Essa concepção de Cristo Jesus como imaginação humana levanta estas questões fundamentais. A imaginação é um poder suficiente, não apenas para me permitir supor que sou forte, mas também é capaz de executar a ideia por si mesma? Suponha que eu deseje estar em algum outro lugar ou situação. Eu poderia, imaginando-me em tal estado e lugar, provocar sua realização física. Suponha que eu não possa pagar a viagem e suponha que meu atual status social e financeiro se opõe à ideia que desejo realizar. A imaginação seria suficiente por si só para encarnar esses desejos? A imaginação compreende a razão? Por razão, quero dizer deduções das observações dos sentidos. Ele reconhece o mundo externo dos fatos? Na prática da vida cotidiana, a imaginação é um guia completo para o comportamento? Suponha que eu seja capaz de agir com imaginação contínua, isto é, suponha que eu seja capaz de sustentar o sentimento de meu desejo realizado, minha suposição se consolidará como fato? E, se isso se tornar um fato, devo, ao refletir, descobrir que minhas ações durante o período de incubação foram razoáveis. Minha imaginação é um poder suficiente, não apenas para assumir o sentimento do desejo realizado, mas também por si mesma capaz de encarnar a ideia? Depois de assumir que já sou o que quero ser, devo me guiar continuamente por ideias e ações razoáveis para realizar o meu pressuposto? A experiência me convenceu de que uma suposição, embora falsa, se persistir, se consolidará como um fato, que a imaginação contínua é suficiente para todas as coisas, e todos os meus planos e ações razoáveis nunca compensarão minha falta de imaginação contínua. Não é verdade que os ensinamentos dos evangelhos só podem ser recebidos em termos de fé e que o Filho de Deus está constantemente procurando sinais de fé nas pessoas, isto é, fé em sua própria imaginação? Não é a promessa crê que recebes e receberás, o mesmo que imagine que você é e você será? Não era um estado imaginário em que Moisés suportou, como vendo aquele que é invisível. Não foi pelo poder de sua própria imaginação que ele suportou? A verdade depende da intensidade da imaginação, não de fatos externos. Os fatos são frutos que dão testemunho do uso ou mau uso da imaginação. O homem se torna o que ele imagina. Ele tem uma história autodeterminada. A imaginação é o caminho, a verdade, a vida revelada.
Não podemos obter a verdade com a mente lógica. Onde o homem natural de sentido vê um botão, a imaginação vê uma rosa desabrochada. A verdade não pode ser abarcada por fatos. À medida que despertamos para a vida imaginativa, descobrimos que imaginar uma coisa é fazê-la assim, que um julgamento verdadeiro não precisa se conformar à realidade externa a qual se relaciona. O homem imaginativo não nega a realidade do mundo exterior sensual do vir a ser, mas sabe que é o mundo interior da imaginação contínua que é a força pela qual o mundo exterior sensual do vir a ser é levado a cabo. Ele vê o mundo exterior e todos os seus acontecimentos como projeções do mundo interior da imaginação. Para ele, tudo é uma manifestação da atividade mental que ocorre na imaginação do homem, sem que o homem sensível e racional tenha consciência disso. Mas ele percebe que todo homem deve se tornar consciente dessa atividade interna e ver a relação entre o mundo causal interno da imaginação e o mundo externo sensual dos efeitos. É uma coisa maravilhosa descobrir que você pode se imaginar no estado de seu desejo realizado e escapar das prisões que a ignorância construiu. O homem real é uma imaginação magnífica. É esse eu que deve ser despertado. Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. No momento em que o homem descobre que sua imaginação é Cristo, ele realiza atos que nesse nível só podem ser chamados de milagrosos. Mas até que o homem tenha o sentido de Cristo como sua imaginação, você não me escolheu, eu escolhi você. Ele verá tudo em pura objetividade sem nenhuma relação subjetiva. Sem perceber que tudo o que encontra faz parte de si mesmo, ele se rebela ao pensar que escolheu as condições de sua vida, que estão relacionadas por afinidade com sua própria atividade mental. O homem deve acreditar firmemente que a realidade está dentro dele e não fora dele. Embora os outros tenham corpos, uma vida própria, a realidade deles está enraizada em você, termina em você, como a sua termina em Deus. Instruções selada. No limiar do domínio da alma, o primeiro poder que encontramos é a imaginação. Através dos ensinamentos de Abdullah e de experiências posteriores, descobri que Jesus era um símbolo da vinda da imaginação ao homem. O teste do nascimento de Cristo no homem é a capacidade de perdoar pecados, ou seja, identificar a si mesmo ou a outro com seu objetivo na vida. Sem essa identificação, o perdão dos pecados é impossível. A capacidade do homem de se identificar com seu objetivo é uma prova do nascimento de Cristo nele, apesar da negação da razão e dos sentidos. No entanto, entregar-se passivamente às aparências é confessar que Cristo ainda não nasceu em você. Essas ideias podem ser chocantes e difíceis de aceitar, mas são fundamentais para uma compreensão mais profunda do cristianismo como um modo de vida conscientemente adotado. Através de visões, revelações e experiências práticas, esses conceitos encontraram sua interpretação em um estado de espírito mais profundo. Afinal, como disse Jesus, veis estes grandes edifícios. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Que conforto é saber que tudo o que experimento é resultado de meu próprio padrão de crenças, que sou o centro de minha própria teia de circunstâncias e que, à medida que mudo, meu mundo exterior também deve mudar. O mundo apresenta diferentes aparências conforme diferem nossos estados de consciência. O que vemos quando estamos identificados com um estado não pode ser visto quando não estamos mais fundidos com ele. Por estado entende-se tudo o que o homem acredita e consente como verdadeiro. Nenhuma ideia apresentada à mente pode realizar-se a menos que a mente a aceite. Depende da aceitação, do estado com o qual nos identificamos, de como as coisas se apresentam. Na fusão da imaginação e dos estados encontra-se a formação do mundo como ele se apresenta. O mundo é uma revelação dos estados com os quais a imaginação se funde. É o estado a partir do qual pensamos que determina o mundo objetivo em que vivemos. O homem rico, o homem pobre, o homem bom, o ladrão são o que são em virtude dos estados a partir dos quais veem o mundo. Da distinção entre esses estados depende a distinção entre os mundos desses homens. Individualmente tão diferente é este mesmo mundo.
Não são as ações e o comportamento do homem bom que devem ser comparados, mas seu ponto de vista. As reformas externas são inúteis se o estado interno não for mudado. O sucesso é obtido não pela imitação das ações externas dos bem-sucedidos, mas por ações internas corretas e conversas internas. Se nos desapegamos de um estado, e podemos a qualquer momento, desaparecem as condições e circunstâncias a que essa união deu lugar. Foi no outono de 1933 na cidade de Nova York que abordei Abdullah com um problema. Ele me fez uma pergunta simples. O que você quer? Eu disse a ele que gostaria de passar o inverno em Barbados, mas que estava falido. Eu literalmente não tinha um níquel. Se você se imaginar em Barbados, disse ele, pensando e vendo o mundo a partir desse estado de consciência, em vez de pensar em Barbados, você passará o inverno lá. Você não deve se preocupar com as formas e meios de chegar lá, pois o estado de consciência de já estar em Barbados, se ocupado por sua imaginação, criará os meios mais adequados para se realizar. O homem vive comprometendo-se com estados invisíveis, fundindo sua imaginação com o que sabe ser diferente de si mesmo, e nessa união ele experimenta os resultados dessa fusão. Ninguém pode perder o que tem, a não ser pelo desapego do estado em que as coisas vividas têm sua vida natural. Você deve se imaginar no estado de seu desejo realizado, Abdullah me disse, e adormecer vendo o mundo de Barbados. O mundo que descrevemos a partir da observação deve ser como o descrevemos em relação a nós mesmos. Nossa imaginação nos conecta com o estado desejado. Mas devemos usar a imaginação com maestria, não como um espectador pensando no fim, mas como um participante pensando desde o fim. Devemos realmente estar lá na imaginação. Se fizermos isso, nossa experiência subjetiva será realizada objetivamente. Isso não é mera fantasia, disse ele, mas uma verdade que você pode provar pela experiência. Seu apelo para entrar no desejo realizado era o segredo de pensar desde o fim. Cada estado já existe como uma mera possibilidade enquanto você pensa nele, mas é irresistivelmente real quando você pensa a partir dele. Pensar desde o fim é o caminho de Cristo. Comecei ali mesmo, fixando meus pensamentos além dos limites dos sentidos, além daquele aspecto a que meu estado atual dava existência, rumo à sensação de já estar em Barbados e ver o mundo desse ponto de vista. Ele enfatizou a importância do estado a partir do qual o homem vê o mundo ao adormecer. Todos os profetas afirmam que a voz de Deus é ouvida principalmente pelo homem em sonhos. Em um sonho, em uma visão da noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, adormecidos na cama, então ele abre os ouvidos dos homens e sela sua instrução. Naquela noite e por várias noites depois disso, adormeci presumindo que estava na casa de meu pai em Barbados. Em um mês, recebi uma carta de meu irmão, dizendo que tinha um grande desejo de reunir a família no Natal e pedindo que eu usasse a passagem de barco a vapor anexada para Barbados. Embarquei 2 dias depois de receber a carta de meu irmão e passei um inverno maravilhoso em Barbados. Essa experiência me convenceu de que o homem pode ser o que quiser se tornar a concepção habitual e pensar desde o fim. Mostrou-me também que não posso mais me desculpar colocando a culpa no mundo das coisas externas, que meu bem e meu mal não dependem senão de mim mesmo, que depende do estado a partir do qual vejo o mundo como as coisas acontecem. Se apresentam. O homem, que é livre em sua escolha, age a partir de concepções que ele escolhe livremente, embora nem sempre com sabedoria. Todos os estados concebíveis estão aguardando nossa escolha e ocupação, mas nenhuma quantidade de racionalização por si só nos dará o estado de consciência que é a única coisa que vale a pena ter. A imagem imaginativa é a única coisa a buscar. O propósito final da imaginação é criar em nós o Espírito de Jesus, que é perdão contínuo do pecado, identificação contínua do homem com seu ideal. Somente identificando-nos com nosso objetivo podemos nos perdoar por tê-lo perdido. Tudo mais é trabalho em vão. Nesse caminho, para qualquer lugar ou estado que transmitamos nossa imaginação, para esse lugar ou estado também gravitaremos fisicamente.
Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito a você: eu vou preparar um lugar para você. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Ao dormir na casa de meu pai em minha imaginação como se eu dormisse lá na carne, fundi minha imaginação com esse estado e fui compelido a experimentar esse estado na carne também. Esse estado era tão vívido para mim que eu poderia ter sido visto na casa de meu pai se algum sensitivo tivesse entrado no quarto onde eu estava dormindo em imaginação. Um homem pode ser visto onde está na imaginação, pois um homem deve estar onde está sua imaginação, pois sua imaginação é ele mesmo. Isso eu sei por experiência, pois fui visto por alguns a quem desejava ser visto, quando fisicamente eu estava a centenas de quilômetros de distância. Eu, pela intensidade de minha imaginação e sentimento, imaginando e sentindo que estava em Barbados em vez de apenas pensar em Barbados, havia atravessado o vasto Atlântico para influenciar meu irmão a desejar minha presença para completar o círculo familiar no Natal. Pensar no final, no sentimento do meu desejo realizado, foi a fonte de tudo o que aconteceu como causa externa, como o impulso do meu irmão de me enviar uma passagem de vapor, e também foi a causa de tudo o que apareceu como resultado. Em Ideas of Good and Evil, W. B. Yeats, tendo descrito algumas experiências semelhantes a esta minha, escreve: se todos os que descreveram eventos como este não sonharam, deveríamos reescrever nossas histórias, pois todos os homens, certamente todos os homens imaginativos, devem estar sempre lançando encantos, glamour, ilusões, e todos os homens, especialmente os tranquilos que não têm uma vida egoísta poderosa, devem passar continuamente sob seu poder. A imaginação determinada, pensando desde o fim, é o começo de todos os milagres. Eu gostaria de lhe dar uma imensa crença em milagres, mas milagre é apenas o nome dado por aqueles que não têm conhecimento do poder e da função da imaginação às obras da imaginação. Imaginar-se no sentimento do desejo realizado é o meio pelo qual um novo estado é inserido. Isso dá ao estado a qualidade de ser. Hermes nos diz aquilo que é manifestado, aquilo que foi ou será é imanifestado, mas não morto, pois a alma, a atividade eterna de Deus, anima todas as coisas. O futuro deve se tornar o presente na imaginação daquele que sabia e conscientemente criaria as circunstâncias. A imaginação deve centrar-se em algum estado e ver o mundo a partir desse estado. Pensar desde o fim é uma percepção intensa do mundo do desejo realizado. Pensar a partir do estado desejado é uma vida criativa. A ignorância dessa capacidade de pensar desde o fim é uma escravidão. É a raiz de toda escravidão com a qual o homem está preso. Entregar-se passivamente à evidência dos sentidos subestima as capacidades do íntimo. Uma vez que o homem aceita pensar desde o fim como um princípio criativo no qual ele pode cooperar, então ele é redimido do absurdo de tentar alcançar seu objetivo apenas pensando nele. Construa todos os fins de acordo com o padrão do desejo realizado. Toda a vida é apenas o apaziguamento da fome, e os infinitos estados de consciência a partir dos quais um homem pode ver o mundo são puramente um meio de satisfazer essa fome. O princípio sobre o qual cada estado é organizado é alguma forma de fome para elevar a paixão pela autogratificação a níveis cada vez mais altos de experiência. O desejo é a mola mestra da maquinaria mental. É uma coisa abençoada. É um desejo correto e natural que tem um estado de consciência como sua satisfação natural e correta. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. É preciso ter um objetivo na vida. Sem um objetivo, nós vagamos. O que você quer de mim? É a pergunta implícita feita com mais frequência pela figura central dos evangelhos. Ao definir seu objetivo, você deve desejá-lo. Assim como o servo suspira pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. É a falta dessa direção apaixonada para a vida que faz o homem fracassar na realização. A abrangência da ponte entre o desejo, pensando em, e a satisfação, pensando a partir de, é muito importante.
Devemos passar mentalmente de pensar no fim para pensar a partir do fim. Isso, a razão nunca poderia fazer. Por sua natureza, restringe-se à evidência dos sentidos, mas a imaginação, não tendo tal limitação, pode. O desejo existe para ser satisfeito na atividade da imaginação. Através da imaginação, o homem escapa da limitação dos sentidos e da escravidão da razão. Não há como parar o homem que pode pensar desde o fim. Nada pode detê-lo. Ele cria os meios e desenvolve seu caminho para fora da limitação em direção às mansões cada vez maiores do Senhor. Não importa o que ele foi ou o que ele é. Tudo o que importa é o que ele quer. Ele sabe que o mundo é uma manifestação da atividade mental que ocorre dentro dele, então ele se esforça para determinar e controlar os fins a partir dos quais pensa. Em sua imaginação ele habita no fim, confiante de que habitará ali também na carne. Ele põe toda a sua confiança no sentimento do desejo realizado e vive entregando-se a esse estado, pois a arte da fortuna é tentá-lo a fazê-lo. Como o homem no tanque de Betesda, ele está pronto para o movimento das águas da imaginação. Sabendo que todo desejo é um grão maduro para aquele que sabe como pensar desde o fim, ele é indiferente à mera probabilidade razoável e confiante de que, por meio da imaginação contínua, suas suposições se consolidarão em fatos. Mas como persuadir os homens em todos os lugares de que pensar desde o fim é a única forma de viver, como promovê-lo em todas as atividades do homem, como revelá-lo como a plenitude da vida e não a compensação dos desapontados, esse é o problema. A vida é uma coisa controlável. Você pode experimentar o que quiser quando perceber que é seu filho e que é o que é em virtude do estado de consciência a partir do qual pensa e vê o mundo. Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que tenho é teu. Estradas para o mundo interior. O movimento interno determina o externo que se une a ele, trazendo para o externo um movimento semelhante às ações do corpo interno. O movimento interior é a força pela qual todos os eventos acontecem. O movimento externo está sujeito à compulsão aplicada a ele pelo movimento do corpo interno. A fantasia monta, a imaginação se funde. Sempre que as ações do eu interior corresponderem às ações que o eu físico externo deve realizar para apaziguar o desejo, esse desejo será realizado. E os filhos lutavam dentro dela, e o Senhor disse a ela: 2 nações estão em teu ventre, e 2 tipos de pessoas se separarão de tuas entranhas, e um povo será mais forte que o outro povo, e o maior servirá ao menor. A dualidade é uma condição inerente à vida. Tudo o que existe é duplo. O homem é uma criatura dual com princípios contrários embutidos em sua natureza. Eles lutam dentro dele e apresentam atitudes para a vida que são antagônicas. Este conflito é o empreendimento eterno, a guerra no céu, a luta sem fim do jovem ou homem interior de imaginação para afirmar sua supremacia sobre o ancião ou o homem exterior de sentido. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Ele é, quem vem depois de mim é preferido antes de mim. O segundo homem é o Senhor do céu. O homem começa a despertar para a vida imaginativa no momento em que sente a presença de outro ser em si mesmo. Em seus membros estão 2 nações, raças rivais desde o nascimento, o domínio deve ganhar, o mais jovem sobre o reinado mais velho. Existem 2 centros distintos de pensamento ou pontos de vista sobre o mundo possuídos por cada homem. A Bíblia fala dessas 2 perspectivas como natural e espiritual. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, nem pode entendê-las, porque se discernem espiritualmente. O corpo interno do homem é tão real no mundo da experiência subjetiva quanto seu corpo físico externo é real no mundo das realidades externas, mas o corpo interno expressa uma parte mais fundamental da realidade. Este corpo interior existente do homem deve ser conscientemente exercitado e dirigido. O mundo interior de pensamento e sentimento com o qual o corpo interior está sintonizado tem sua estrutura real e existe em seu próprio espaço superior. Existem 2 tipos de movimento, um que está de acordo com o corpo interno e outro que está de acordo com o corpo externo.
O movimento que está de acordo com o corpo interno é causal, mas o movimento externo está sob compulsão. O movimento interno determina o externo que se une a ele, trazendo para o externo um movimento semelhante às ações do corpo interno. O movimento interior é a força pela qual todos os eventos acontecem. O movimento externo está sujeito à compulsão aplicada a ele pelo movimento do corpo interno. Sempre que as ações do corpo interior coincidirem com as ações que o exterior deve realizar para apaziguar o desejo, esse desejo será realizado. Construa mentalmente um drama que implique que seu desejo seja realizado e faça dele um que envolva o movimento do eu. Imobilize seu eu físico exterior. Age exatamente como se fosse tirar uma soneca e comece a ação pré-determinada na imaginação. Uma representação vívida da ação é o começo dessa ação. Então, ao adormecer, imagine-se conscientemente na cena. A duração do sono não é importante. Uma soneca curta é suficiente, mas levar a ação para o sono torna a fantasia um fato. A princípio, seus pensamentos podem ser como ovelhas errantes que não têm pastor. Não se desespere. Se sua atenção se desviar 70 vezes 7, traga-a de volta 70 vezes 7 ao seu curso predeterminado até que, por pura exaustão, ela siga o caminho designado. A jornada interior nunca deve ser sem direção. Quando você segue a estrada interior, é para fazer o que fazia mentalmente antes de começar. Você vai para o prêmio que você já viu e aceitou. Em The Road to Xanadu, o professor John Livingston Loves diz: mas há muito tempo tenho a sensação que este estudo amadureceu para uma convicção de que fantasia e imaginação não são dois poderes, mas um. A distinção válida que existe entre eles reside, não nos materiais com os quais operam, mas no grau de intensidade do próprio poder operante. Trabalhando em alta tensão, a energia imaginativa assimila e transmuta, baixa, a mesma energia agrega e une aquelas imagens que, em seu tom mais alto, se fundem indissoluvelmente em uma só. A fantasia monta, a imaginação se funde. Aqui está uma aplicação prática desta teoria. Há um ano, uma menina cega que morava na cidade de São Francisco se deparou com um problema de transporte. Um desvio de ônibus a obrigou a fazer 3 baldeações entre sua casa e seu escritório. Isso prolongou sua viagem de 15 minutos para 2 horas e 15 minutos. Ela pensou seriamente sobre esse problema e chegou à conclusão de que um carro era a solução. Ela sabia que não poderia dirigir um carro, mas sentiu que poderia ser conduzida em um. Colocando esta teoria à prova de que sempre que as ações do eu interior corresponderem às ações que o eu físico externo deve realizar para apaziguar o desejo, esse desejo será realizado, ela disse para si mesma: vou sentar aqui e imaginar que estou sendo levado ao meu escritório. Sentada em sua sala de estar, ela começou a se imaginar sentada em um carro. Ela sentiu o ritmo do motor. Ela imaginou que sentiu o cheiro de gasolina, sentiu o movimento do carro, tocou a manga do motorista e sentiu que o motorista era um homem. Ela sentiu o carro parar e, voltando-se para o companheiro, disse: muito obrigada, senhor. Ao que ele respondeu: o prazer é todo meu. Então ela saiu do carro e ouviu a porta se fechar quando ela fechou. Ela me disse que centrava sua imaginação em estar em um carro e, embora cega, via a cidade de seu passeio imaginário. Ela não pensou no passeio. Ela pensou no passeio e tudo o que isso implicava. Esse passeio intencional controlado e dirigido subjetivamente elevou sua imaginação a toda a potência. Ela manteve seu propósito sempre diante dela, sabendo que havia coesão no movimento interno intencional. Nessas viagens mentais, deve-se sustentar uma continuidade emocional, a emoção do desejo realizado. Expectativa e desejo estavam tão intensamente unidos que passaram imediatamente de um estado mental para um ato físico. O eu interior se move melhor ao longo do curso predeterminado quando as emoções colaboram. O eu interior deve ser acionado, e é melhor acionado pelo pensamento de grandes feitos e ganhos pessoais. Devemos ter prazer em nossas ações.
Em 2 dias consecutivos, a cega deu seu passeio imaginário, dando-lhe toda a alegria e vivacidade sensorial da realidade. Algumas horas depois de sua segunda cavalgada imaginária, um amigo lhe contou uma história no jornal vespertino. Era a história de um homem que se interessava por cegos. A garota cega telefonou para ele e relatou seu problema. No dia seguinte, a caminho de casa, parou num bar e ali teve vontade de contar a história da cega ao amigo proprietário. Um estranho, ao ouvir a história, ofereceu-se para levar a menina cega para casa todos os dias. O homem que contou a história então disse: "Se você a levar para casa, eu a levarei para o trabalho." Isso foi há mais de um ano e, desde aquele dia, essa garota cega tem sido levada e trazida de seu escritório por esses dois cavalheiros. Agora, em vez de passar 2 horas e 15 minutos em 3 ônibus, ela chega ao escritório em menos de 15 minutos. E naquela primeira viagem até seu escritório, ela se virou para seu bom samaritano e disse: "Muito obrigada, senhor", e ele respondeu: "O prazer é todo meu." Assim, os objetos de sua imaginação eram para ela as realidades das quais a manifestação física era apenas a testemunha. O princípio animador determinante era o passeio imaginativo. Seu triunfo poderia ser uma surpresa apenas para aqueles que não conheciam sua jornada interior. Ela visualizou mentalmente o mundo a partir desse passeio imaginativo com tal clareza de visão que todos os aspectos da cidade adquiriram identidade. Esses movimentos internos não produzem apenas movimentos externos correspondentes. Esta é a lei que opera sob todas as aparências físicas. Aquele que pratica esses exercícios de bilocação desenvolverá poderes incomuns de concentração e quietude e inevitavelmente atingirá a consciência desperta no mundo interno e dimensionalmente maior. Realizando fortemente, ela realizou seu desejo, pois, vendo a cidade com o sentimento de seu desejo realizado, ela igualou o estado desejado e concedeu a si mesma aquilo que os homens adormecidos pedem a Deus. Para realizar seu desejo, uma ação deve começar em sua imaginação, além da evidência dos sentidos, envolvendo o movimento do eu implicando a realização do seu desejo. Sempre que for a ação que o eu exterior realiza para apaziguar o desejo, esse desejo será realizado. O movimento de todo objeto visível é causado não por coisas fora do corpo, mas por coisas dentro dele, que operam de dentro para fora. A jornada está em você mesmo. Você viaja pelas estradas do mundo interior. Sem movimento interior, é impossível produzir qualquer coisa. A ação interior é sensação introvertida. Se você construir mentalmente um drama que implique que você realizou seu objetivo, então feche seus olhos e deixe seus pensamentos para dentro, centrando sua imaginação o tempo todo na ação pré-determinada e participe dessa ação, você se tornará um ser autodeterminado. A ação interior ordena todas as coisas de acordo com a natureza de si mesma. Experimente e veja se um ideal desejável, uma vez formulado, é possível, pois somente por meio desse processo de experimentação você pode realizar suas potencialidades. É assim que este princípio criativo está sendo realizado. Portanto, a chave para uma vida intencional é centrar sua imaginação na ação e no sentimento de desejo realizado com tal consciência, tal sensibilidade, que você inicia e experimenta o movimento no mundo interior. As ideias só agem se forem sentidas, se despertarem movimento interior. O movimento interno é condicionado pela automotivação, o movimento externo pela compulsão. Onde pisar a planta do vosso pé, eu lhe darei, e lembre-se: o Senhor teu Deus é poderoso no meio de ti. As tesouras de poda da revisão. O segundo homem é o Senhor do céu. Ele nunca dirá lagartas. Ele dirá: nossas couves vão ficar cheias de borboletas, prue. Ele não dirá: é inverno. Botão pequeno o suficiente nem de cor triste o suficiente para que Esther não chamá-lo de início do golpe. Mary Webb, Precious Bunny. O primeiro ato de correção ou cura é sempre revisar. A pessoa deve começar por si mesma. É a atitude da pessoa que deve ser mudada. O que somos, isso só podemos ver. Emerson.
É um exercício muito saudável e produtivo reviver diariamente o dia como você gostaria de tê-lo vivido, revisando as cenas para adequá-las aos seus ideais. Por exemplo, suponha que o correio de hoje trouxe notícias decepcionantes. Revise a carta. Reescreva-o mentalmente e adapte-o às notícias que gostaria de ter recebido. Então, na imaginação, leia a carta revisada várias vezes. Esta é a essência da revisão, e a revisão resulta em revogação. O único requisito é despertar sua atenção de uma maneira e com tal intensidade que você fique totalmente absorvido na ação revisada. Você experimentará uma expansão e refinamento dos sentidos por meio desse exercício imaginativo e, eventualmente, alcançará a visão. Mas lembre-se sempre que o propósito final deste exercício é criar em você o Espírito de Jesus, que é o perdão contínuo dos pecados. A revisão é da maior importância quando o motivo é mudar a si mesmo, quando há um desejo sincero de ser algo diferente, quando o anseio é despertar o ideal espírito ativo do perdão. Sem imaginação, o homem permanece um ser de pecado. O homem ou avança para a imaginação ou permanece aprisionado em seus sentidos. Avançar para a imaginação é perdoar. O perdão é a vida da imaginação. A arte de viver é a arte de perdoar. O perdão é, de fato, experimentar na imaginação a versão revisada do dia, experimentar na imaginação o que você gostaria de ter experimentado na carne. Cada vez que se perdoa realmente, isto é, cada vez que se revive o acontecimento como deveria ter sido vivido, nasce-se de novo. Pai, perdoa-lhes. Não é o apelo que surge uma vez por ano, mas a oportunidade que surge todos os dias. A ideia de perdoar é uma possibilidade diária e, se for praticada com sinceridade, elevará o homem a níveis cada vez mais elevados de ser. Ele viverá uma Páscoa diária, e a Páscoa é a ideia de nascer transformado. E isso deve ser quase um processo contínuo. Liberdade e perdão estão indissoluvelmente ligados. Não perdoar é estar em guerra consigo mesmo, pois somos libertos conforme nossa capacidade de perdoar. Perdoe, e você será perdoado. Perdoe, não apenas por um senso de dever ou serviço, perdoe porque você quer. Teus caminhos são caminhos de deleite e todas as tuas veredas são paz. Você deve ter prazer na revisão. Você pode perdoar os outros de forma eficaz somente quando tiver um desejo sincero de identificá-los com seu ideal. O dever não tem impulso. O perdão é uma questão de retirar deliberadamente a atenção do dia não revisado e dar-lhe força total, e com alegria, ao dia revisado. Se um homem começa a revisar mesmo que um pouco dos aborrecimentos e problemas do dia, ele começa a trabalhar praticamente em si mesmo. Cada revisão é uma vitória sobre si mesmo e, portanto, uma vitória sobre seu inimigo. Os inimigos do homem são os de sua própria casa. E sua casa é seu estado de espírito. Ele muda seu futuro ao revisar seu dia. Quando um homem pratica a arte do perdão, da revisão, por mais factual que seja a cena sobre a qual repousa a visão, ele a revisa com sua imaginação e contempla algo nunca antes testemunhado. A magnitude da mudança que qualquer ato de revisão envolve faz com que tal mudança pareça totalmente improvável para o realista, o homem sem imaginação, mas as mudanças radicais na sorte do pródigo foram todas produzidas por uma mudança de coração. A batalha que o homem trava é travada em sua própria imaginação. O homem que não revisa o dia perdeu a visão daquela vida, a semelhança da qual é o verdadeiro trabalho do Espírito de Jesus transformar esta vida. Todas as coisas que quereis que os homens vos façam, assim fazei-lhes vós, porque está é a lei. Aqui está a maneira como uma amiga artista se perdoou e se libertou da dor, do aborrecimento e da hostilidade. Sabendo que nada além do esquecimento e do perdão nos levará a novos valores, lançou-se à sua imaginação e escapou da prisão dos seus sentidos. Ela escreve: Na quinta-feira, ensinei o dia todo na escola de arte. Apenas uma pequena coisa estragou o dia. Entrando na minha sala de aula da tarde, descobri que o zelador havia deixado todas as cadeiras em cima das carteiras depois de limpar o chão.
Quando levantei uma cadeira, ela escorregou de minhas mãos e me atingiu com um golpe forte no peito do pé direito. Imediatamente examinei meus pensamentos e descobri que havia criticado o homem por não fazer seu trabalho corretamente. Desde que ele perdeu seu ajudante, percebi que ele provavelmente sentiu que tinha feito mais do que suficiente. Foi um presente indesejado que quicou e me atingiu no pé. Olhando para o meu pé, vi que minha pele e as meias estavam intactas, então esqueci tudo. Naquela noite, depois de trabalhar intensamente por cerca de 3 horas em um desenho, resolvi fazer uma xícara de café para mim. Para minha total surpresa, eu não conseguia controlar meu pé direito de jeito nenhum e ele dava fortes pontadas de dor. Pulei para uma cadeira e tirei meu chinelo para olhar. O pé inteiro era de um estranho rosa roxeado, inchado e em brasa. Eu tentei andar sobre ele e descobri que ele apenas batia. Eu não tinha nenhum controle sobre isso. Parecia uma de duas coisas: ou eu tinha quebrado um osso quando deixei cair a cadeira sobre ele ou algo poderia ser deslocado. Não adianta especular o que é melhor se livrar dele imediatamente. Então fiquei quieto, pronto para me fundir na luz. Para minha total perplexidade, minha imaginação se recusou a cooperar. Apenas disse não. Esse tipo de coisa geralmente acontece quando estou pintando. Eu apenas comecei a discutir por que não. Apenas ficava dizendo não. Por fim, desisti e disse: você sabe que estou com dor. Estou me esforçando para não ter medo, mas você é o chefe. O que você quer fazer? A resposta: vá para a cama e reveja os acontecimentos do dia. Então eu disse: tudo bem. Mas deixe-me dizer-lhe que se meu pé não estiver perfeito amanhã de manhã, você só pode culpar a si mesmo. Depois de arrumar a roupa de cama para não encostar no meu pé, comecei a rever o dia. Foi lento, pois tive dificuldade em manter minha atenção longe do meu pé. Passei o dia inteiro, não vi nada a acrescentar ao incidente da cadeira. Mas quando cheguei no início da noite, me vi cara a cara com um homem que, no ano passado, fez questão de não falar. A primeira vez que isso aconteceu, pensei que ele tivesse ficado surdo. Eu o conhecia desde os tempos de escola, mas nunca tínhamos feito mais do que dizer olá e comentar sobre o tempo. Amigos em comum me garantiram que eu não tinha feito nada, que ele disse que nunca gostou de mim e finalmente decidiu que não valia a pena falar. Eu disse oi. Ele não tinha respondido. Descobri que pensei: pobre rapaz. Que estado horrível para se estar. Farei algo sobre este ridículo estado de coisas. Então, na minha imaginação, parei ali mesmo e refiz a cena. Eu disse oi. Ele respondeu oi, e sorriu. Agora eu pensei: bom e velho Excelência repassou a cena algumas vezes e foi para o próximo incidente e terminou o dia. O que agora? Fazemos o meu pé ou o concerto? Eu estava derretendo e embrulhando um presente maravilhoso de coragem e sucesso para uma amiga que faria sua estreia no dia seguinte e eu estava ansioso para dar a ela esta noite. Minha imaginação soou um pouco solene quando disse: vamos fazer o show. Vai ser mais divertido. Mas primeiro não poderíamos simplesmente tirar minha imaginação perfeita desse pé físico antes de começarmos? Eu implorei. De jeito nenhum. Feito isso, eu me diverti muito no show e meu amigo recebeu uma tremenda ovação. A essa altura eu estava com muito sono e adormeci fazendo meu projeto. Na manhã seguinte, enquanto calçava meu chinelo, de repente tive uma rápida lembrança de tirar um pé descolorido e inchado do mesmo chinelo. Eu tirei meu pé e olhei para ele. Era perfeitamente normal em todos os aspectos. Havia uma pequena mancha rosada no peito do pé onde me lembrei de ter batido nela com a cadeira. Que sonho vívido foi aquele? Eu pensei e me vesti. Enquanto esperava meu café, fui até minha prancheta e vi que todos os meus pincéis estavam espalhados e sujos. O que deu em você para deixar seus pincéis assim? Você não se lembra? Foi por causa do seu pé. Afinal, não foi um sonho, mas uma bela cura.
Ela havia conquistado pela arte da revisão o que jamais teria conquistado pela força. No céu, a única arte de viver é esquecer e perdoar. Especialmente para o feminino. Blake. Devemos tirar nossa vida, não como parece ser, mas da visão desse artista, da visão do mundo aperfeiçoado que está enterrado sob todas as mentes. Enterrado e esperando por nós para revisar o dia. Somos levados a acreditar em uma mentira quando vemos. Não através dos olhos. Blake. Uma revisão do dia, e o que ela considerava tão teimosamente real não era mais para ela e, como um sonho, havia desaparecido silenciosamente. Você pode revisar o dia para agradar a si mesmo e, ao experimentar na imaginação, o discurso e as ações revisadas não apenas modificam a tendência de sua história de vida, mas transformam todas as discórdias em harmonias. Quem descobre o segredo da revisão não pode deixar de se deixar guiar pelo amor. Sua eficácia aumentará com a prática. A revisão é o meio pelo qual o direito pode encontrar seu poder apropriado. Não resistais ao mal, pois todos os conflitos apaixonados resultam em um intercâmbio de características. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Para conhecer a verdade, você deve viver a verdade. Para viver a verdade, suas ações internas devem corresponder às ações de seu desejo realizado. Expectativa e desejo devem se tornar um. Seu mundo exterior é apenas movimento interno atualizado. Por ignorância da lei de revisão, aqueles que se entregam à guerra são perpetuamente derrotados. Apenas conceitos que idealizam, retratam a verdade. Seu ideal de homem é o seu eu mais verdadeiro. É porque acredito firmemente que tudo que é mais profundamente imaginativo é, na realidade, mais diretamente prático que eu peço a você para viver imaginativamente e pensar, e se apropriar pessoalmente do dito transcendente. Cristo em vós, a esperança da glória. Não culpe, só resolver. Não é o homem e a terra no que há de mais belo, mas você praticando a arte da revisão faz o paraíso. A evidência desta verdade pode estar apenas em sua própria experiência dela. Tente revisar o dia. É às tesouras de poda da revisão que devemos nosso primeiro fruto. A conversa interior. Uma firme persuasão de que uma coisa é assim, a torna assim. E o profeta respondeu, todos os poetas acreditam que sim. E em eras de imaginação, esta firme persuasão removeu montanhas, mas muitos não são capazes de uma firme persuasão de nada. Blake. Que cada um esteja plenamente convicto em sua própria mente. A persuasão é um esforço interior de intensa atenção. Ouvir atentamente como se tivesse ouvido é evocar, ativar. Ao ouvir, você pode ouvir o que deseja ouvir e persuadir aqueles que estão além do alcance do ouvido externo. Fale interiormente apenas em sua imaginação. Faça com que sua conversa interior corresponda ao seu desejo realizado. O que você deseja ouvir por fora, você deve ouvir por dentro. Abrace o exterior e torne-se alguém que ouve apenas o que implica a realização de seu desejo, e todos os acontecimentos externos do mundo se tornarão uma ponte que leva à realização objetiva de seu desejo. Sua fala interior está perpetuamente escrita ao seu redor em acontecimentos. Aprenda a relacionar esses acontecimentos com sua fala interior e você se tornará um autodidata. Por fala interior entende-se aquelas conversas mentais que você mantém consigo mesmo. Eles podem ser inaudíveis quando você está acordado por causa do barulho e das distrações do mundo exterior do vir a ser há um Deus no céu, e o céu está dentro de você que revela os segredos e faz saber ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Teu sonho e as visões de tua cabeça em tua cama são estes. O discurso interior a partir das premissas do desejo realizado é o caminho para criar um mundo inteligível para si mesmo. Observe sua fala interior, pois ela é a causa da ação futura. A fala interior revela o estado de consciência a partir do qual você vê o mundo.
Faça com que sua fala interior corresponda ao seu desejo realizado, pois sua fala interior se manifesta ao seu redor nos acontecimentos. Se alguém não tropeça em palavra, esse é o homem perfeito e capaz de refrear também todo o corpo. Eis que colocamos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, e nós giramos todo o seu corpo. Vede também os navios, que embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, ainda assim se viram com um leme muito pequeno, para onde quer que o governador queira. Assim também a língua é um membro pequeno e se gaba de grandes coisas. Eis que grande matéria um pequeno fogo acende. Todo o mundo manifestado vai nos mostrar o uso que temos feito da palavra. Discurso interior. Uma observação acrítica de nossa fala interior nos revelará as ideias a partir das quais vemos o mundo. A fala interior espelha nossa imaginação, e nossa imaginação espelha o estado com o qual está fundida. Se o estado com o qual estamos fundidos é a causa do fenômeno de nossa vida, então estamos livres do fardo de nos perguntar o que fazer, pois não temos outra alternativa senão identificar-nos com nosso objetivo. E na medida em que o estado com o qual nos identificamos se espelha em nossa fala interior, então, para mudar o estado com o qual estamos fundidos, devemos primeiro mudar nossa fala interior. São nossas conversas internas que fazem os fatos de amanhã. Deixem a conversa anterior, o velho homem, que é corrupto, e sejam renovados no espírito da sua mente, revestir-se do novo homem, que é criado em justiça. Nossas mentes, assim como nossos estômagos, são aguçados pela mudança de comida. Pare com toda a velha conversa interior mecânica negativa e comece uma nova fala interior positiva e construtiva a partir das premissas do desejo realizado. A conversa interior é o começo, a semeadura das sementes da ação futura. Para determinar a ação, você deve conscientemente iniciar e controlar sua fala interior. Construa uma frase que implique o cumprimento de seu objetivo, como tenho uma renda grande, estável e confiável, consistente com integridade e benefício mútuo, ou sou casado e feliz, sou desejado, sou contribuindo para o bem do mundo, e repita essa frase repetidas vezes até que você seja afetado interiormente por ela. Nossa fala interior representa de várias maneiras o mundo em que vivemos. No começo era a palavra. Aquilo que você semeia, você colhe. Veja os outros campos. O gergelim era gergelim, o milho era milho. O silêncio e a escuridão sabiam. Assim nasce o destino de um homem. A luz da Ásia. Os fins são fiéis às origens. Aqueles que vão em busca de amor apenas manifestam sua própria falta de amor e sem amor nunca encontram o amor, apenas. Os amorosos encontram o amor, e nunca precisam procurá-lo. O homem atrai o que ele é. A arte da vida é sustentar o sentimento do desejo realizado e deixar as coisas virem até você, não ir atrás delas ou pensar que elas fogem. Observe sua fala interior e lembre-se de seu objetivo. Eles combinam? Sua fala interior corresponde ao que você diria de forma audível se tivesse alcançado seu objetivo? A fala interior e as ações do indivíduo atraem as condições de sua vida. Através da auto-observação acrítica de sua fala interior, você descobre onde está no mundo interior, e onde você está no mundo interior é o que você é no mundo exterior. Você se reveste do novo homem sempre que os ideais e a fala interior combinam. Só assim pode nascer o novo homem. A fala interior amadurece no escuro. Do escuro, ele sai para a luz. A fala interior correta é a fala que seria sua se você realizasse seu ideal. Em outras palavras, é a fala do desejo realizado. Eu sou isso. Existem dois dons que Deus concedeu somente ao homem e a nenhuma outra criatura mortal. Esses dois são a mente e a fala, e o dom da mente e da fala é equivalente ao da imortalidade. Se um homem usar esses dois dons corretamente, ele não será diferente dos imortais em nada. Alcançaram a bem-aventurança. Hermetica, tradução de Walter Scott. As circunstâncias e condições da vida são retratadas, fala interior, som solidificado. A fala interior chama os eventos à existência.
Em cada evento, é o som criativo que é sua vida e ser. Tudo que um homem acredita e consente como verdadeiro revela-se em seu discurso interior. É a sua palavra, a sua vida. Tente perceber o que você está dizendo em si mesmo neste momento, com quais pensamentos e sentimentos você está consentindo. Eles serão perfeitamente tecidos em sua tapeçaria da vida. Para mudar sua vida, você deve mudar sua fala interior, pois vida, disse Hermes, é a união da palavra e da mente. Quando a imaginação corresponder ao seu discurso interior com o desejo realizado, haverá um caminho reto em você de dentro para fora, e o exterior refletirá instantaneamente o interior para você, e você saberá que a realidade é apenas uma conversa interior atualizada. Recebam com mansidão a palavra inata que é capaz de salvar suas almas. Cada estágio do progresso do homem é feito pelo exercício consciente de sua imaginação, combinando sua fala interior com seu desejo realizado. Como o homem não os combina perfeitamente, os resultados são incertos, embora possam ser perfeitamente certos. A assunção persistente do desejo realizado é o meio de realizar a intenção. À medida que controlamos nossa fala interior, combinando-a com nossos desejos realizados, podemos deixar de lado todos os outros processos. Então, simplesmente agimos com imaginação e intenção claras. Imaginamos o desejo realizado e mantemos conversas mentais a partir dessa premissa. Através da conversa interna controlada a partir de premissas de desejo realizado, aparentes milagres são realizados. O futuro se torna presente e se revela em nossa fala interior. Ser sustentado pela fala interior do desejo realizado é estar seguramente ancorado na vida. Nossas vidas podem parecer quebradas pelos eventos, mas elas nunca serão quebradas enquanto mantivermos a fala interior do desejo realizado. Toda felicidade depende do uso ativo e voluntário da imaginação para construir e afirmar interiormente que somos o que queremos ser. Adequamo-nos aos nossos ideais lembrando-nos constantemente do nosso objetivo e identificando-nos com ele. Nós nos fundimos com nossos objetivos ocupando frequentemente o sentimento de nosso desejo realizado. É a frequência, a ocupação habitual, que é o segredo do sucesso. Quanto mais vezes fazemos isso, mais natural é. A fantasia monta. A imaginação contínua se funde. É possível resolver todas as situações com o uso adequado da imaginação. Nossa tarefa é obter a frase certa, aquela que implica que nosso desejo foi realizado, e incendiar a imaginação com ela. Tudo isto está intimamente ligado ao mistério da a voz mansa e delicada. A fala interior revela as atividades da imaginação, atividades que são as causas das circunstâncias da vida. Via de regra, o homem é totalmente inconsciente de sua fala interior e, portanto, se vê não como a causa, mas como a vítima das circunstâncias. Para criar circunstâncias conscientemente, o homem deve dirigir conscientemente sua fala interior, combinando a voz mansa e delicada com seus desejos realizados. Ele chama as coisas que não são vistas como se fossem. A fala interior correta é essencial. É a maior das artes. É a saída da limitação para a liberdade. A ignorância desta arte fez do mundo um campo de batalha e uma penitenciária onde se espera apenas sangue e suor, quando deveria ser um lugar de admiração e admiração. A conversa interna correta é o primeiro passo para se tornar o que você quer ser. A fala é uma imagem da mente, e a mente é uma imagem de Deus. Hermetica, tradução Scott. Na manhã de 12 de abril de 1953, minha esposa foi despertada pelo som de uma grande voz de autoridade falando dentro dela e dizendo: "Você deve parar de gastar seus pensamentos, tempo e dinheiro. Tudo na vida deve ser um investimento. Gastar é desperdiçar, esbanjar sem retorno. Investir é planejar para um propósito do qual se espera lucro." Esta revelação de minha esposa é sobre a importância do momento. É sobre a transformação do momento. O que desejamos não está no futuro, mas em nós mesmos neste exato momento. A qualquer momento de nossas vidas, nos deparamos com uma escolha infinita.
o que somos e o que queremos ser. E o que queremos ser já existe, mas para realizá-lo devemos combinar nossa fala e ações internas com isso. Se dois de vós concordarem na terra quanto a qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. É apenas o que é feito agora que conta. O momento presente não recua para o passado. Ele avança para o futuro para nos confrontar, gasto ou investido. O pensamento é a moeda do céu. O dinheiro é seu símbolo terreno. Cada momento deve ser investido, e nossa conversa interior revela se estamos gastando ou investindo. Esteja mais interessado no que você está interiormente dizendo agora do que no que você disse, escolhendo sabiamente o que pensa e o que sente agora. Sempre que nos sentimos incompreendidos, maltratados, negligenciados, desconfiados, com medo, estamos gastando nossos pensamentos e desperdiçando nosso tempo. Sempre que assumimos a sensação de ser o que queremos ser, estamos investindo. Não podemos abandonar o momento para conversas internas negativas e esperar manter o comando da vida. Diante de nós vão os resultados de tudo que aparentemente ficou para trás. Não se foi ao último momento, mas se aproxima. Minha palavra não voltará para mim vazia, mas cumprirá o que me agrada e prosperará naquilo para o qual a enviei. As circunstâncias da vida são as declarações abafadas da conversa interior que as fez. A palavra tornada visível. A palavra, disse Hermes, é filho, e a mente é pai da palavra. Eles não estão separados um do outro, pois a vida é a união da palavra e da mente. Ele nos desejou de si mesmo. Pela palavra da verdade. Sejamos imitadores de Deus como filhos queridos. E usar nossa fala interior com sabedoria para moldar um mundo exterior em harmonia com nosso ideal. O Senhor falou por mim, e sua palavra estava em minha língua. A boca de Deus é a mente do homem. Alimente a Deus apenas com o melhor. Todas as coisas que são de boa fama, pensem nessas coisas. O momento presente é sempre precisamente adequado para um investimento, para dizer interiormente a palavra certa. A palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para que a cumpras. Veja, eu coloquei diante de você neste dia a vida e o bem, a morte e o mal, as bênçãos e as maldições. Escolha a vida. Você escolhe a vida, o bem e as bênçãos sendo o que você escolhe. Gostar é conhecido por gostar sozinho. Faça com que sua fala interior abençoe e dê bons relatórios. A ignorância do homem sobre o futuro é o resultado de sua ignorância de sua fala interior. Sua fala interior reflete sua imaginação, e sua imaginação é um governo no qual a oposição nunca chega ao poder. Se o leitor perguntar, e se o discurso interior permanecer subjetivo e não conseguir encontrar um objeto para o seu amor? A resposta é, não permanecerá subjetivo, pela simples razão de que a fala interior está sempre se objetivando. O que frustra e apodrece e se torna a doença que aflige a humanidade é a ignorância do homem sobre a arte de combinar as palavras interiores com o desejo realizado. A fala interior espelha a imaginação, e a imaginação é Cristo. Altere sua fala interior e seu mundo perceptivo mudará. Sempre que a fala interior e o desejo estão em conflito, a fala interior invariavelmente vence. Como a fala interior se objetiva, é fácil ver que, se corresponder ao desejo, o desejo será objetivamente realizado. Se não fosse assim, eu diria com Blake, é melhor matar uma criança em seu berço do que nutrir desejos não realizados. Mas eu sei por experiência, a língua incendeia o curso da natureza. Tudo está dentro. Rios, montanhas, cidades, aldeias, todos são humanos, e quando você entra em seus seios, você caminha nos céus e terras, como em seu próprio seio você carrega seu céu e terra e tudo que você contempla, embora pareça fora, está dentro, em sua imaginação, da qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. Blake. O mundo interior era tão real para Blake quanto a terra exterior da vida desperta. Ele considerava seus sonhos e visões como a realidade das formas da natureza.
Blake reduziu tudo ao alicerce de sua própria consciência. O reino dos céus está dentro de você. O homem real, o homem imaginativo, investiu o mundo exterior com todas as suas propriedades. A realidade aparente do mundo exterior, tão difícil de dissolver, é apenas prova da realidade absoluta do mundo interior de sua própria imaginação. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu e meu Pai somos um. O mundo que é descrito a partir da observação é uma manifestação da atividade mental do observador. Para mudar apenas a si mesmo, seu próprio eu imaginativo, seu primeiro impulso é remodelar o mundo à imagem de seu ideal. Mas seu ideal não é tão facilmente encarnado. No momento em que deixa de se conformar com a disciplina externa, deve impor a si mesmo uma disciplina muito mais rigorosa, a autodisciplina da qual depende a realização de seu ideal. Para contê-lo. Na verdade, o contrário é verdadeiro. A imaginação viaja de acordo com o hábito. A imaginação pode escolher, mas escolhe de acordo com o hábito. Acordado ou dormindo, a imaginação do homem é constrangida a seguir certos padrões definidos. É essa influência entorpecente do hábito que o homem deve mudar. Se não o fizer, seus sonhos desaparecerão sob a paralisia do costume. A imaginação, que é o Cristo no homem, não está sujeita à necessidade de produzir apenas o que é perfeito e bom. Exerce sua liberdade absoluta da necessidade, dotando o eu físico externo de livre-arbítrio para escolher seguir o bem ou o mal, a ordem ou a desordem. Escolhei hoje a quem servireis. Mas depois que a escolha é feita e aceita, de modo que forme a consciência habitual do indivíduo, então a imaginação manifesta seu poder e sabedoria infinitos ao moldar o mundo sensorial externo do vir a ser a imagem da fala e ações interiores habituais do indivíduo. Para realizar seu ideal, o homem deve primeiro mudar o padrão que sua imaginação seguiu. O pensamento habitual é indicativo de caráter. A maneira de mudar o mundo externo é fazer com que a fala e a ação internas correspondam à fala e à ação externas do desejo realizado. Nossos ideais estão esperando para serem encarnados, mas a menos que nós mesmos combinemos nossa fala e ação interior com a fala e ação do desejo realizado, eles são incapazes de nascer. A fala e a ação interior são os canais da ação de Deus. Ele não pode responder à nossa oração a menos que esses caminhos sejam oferecidos. O comportamento exterior do homem é mecânico. Está sujeito à compulsão aplicada a ele pelo comportamento do eu interior, e velhos hábitos do eu interior persistem até serem substituídos por novos. É uma propriedade peculiar do segundo ou homem interior que ele dá ao eu exterior, algo semelhante à sua própria realidade de ser. Qualquer mudança no comportamento do eu interior resultará em mudanças externas correspondentes. O místico chama uma mudança de consciência de morte. Por morte ele quer dizer, não a destruição da imaginação e do estado com o qual foi fundido, mas a dissolução de sua união. Fusão é a união em vez de unidade. Assim se desvanecem as condições a que deu aquela união. Eu morro diariamente, disse Paulo aos Coríntios. Blake disse a seu amigo Crabb Robinson, não há nada como a morte. A morte é a melhor coisa que pode acontecer na vida, mas a maioria das pessoas morre tão tarde e leva um tempo tão impiedoso para morrer. Deus sabe, seus vizinhos nunca os veem ressuscitar dos mortos. Para o homem exterior dos sentidos, que nada sabe sobre o homem interior do ser, isso é pura tolice. Mas Blake deixou bem claro o que foi dito acima quando escreveu um ano antes de morrer. Guilherme Blake. Aquele que fica muito feliz em estar em boa companhia. Nasceu em 28 de novembro de 1757 em Londres e morreu várias vezes desde então. Quando o homem tem o sentido de Cristo como sua imaginação, ele vê por que Cristo deve morrer e ressuscitar dentre os mortos para salvar o homem. Por que ele deve separar sua imaginação de seu estado atual e combiná-la com um conceito mais elevado de si mesmo se quiser superar suas limitações atuais e, assim, salvar a si mesmo? Aqui está uma linda história de uma morte mística que foi testemunhada por um vizinho.
Na semana passada, escreve aquela que ressuscitou dos mortos, uma amiga me ofereceu sua casa nas montanhas para as férias de Natal, pois pensava que poderia ir para o leste. Ela disse que me avisaria esta semana. Tivemos uma conversa muito agradável e mencionei você e seus ensinamentos em conexão com uma discussão sobre o Experiment with Teams de Dune, que ela estava lendo. A carta dela chegou na segunda-feira. Ao pegá-lo, tive uma súbita sensação de depressão. No entanto, quando li, ela disse que eu poderia ficar com a casa e me disse onde pegar as chaves. Em vez de ficar alegre, fiquei ainda mais deprimido, tanto que decidi que deveria ver algo nas entrelinhas que eu estava percebendo intuitivamente. Desdobrei a carta e li a primeira página, e, quando virei para a segunda página, notei que ela havia escrito um pós-escrito no verso da primeira folha. Consistia em uma descrição extremamente contundente e pesada de um traço desagradável em meu caráter, que lutei durante anos para superar e, nos últimos 2 anos, pensei que havia conseguido. No entanto, aqui estava novamente, descrito com exatidão clínica. Fiquei atordoado e desolado. Pensei comigo mesmo, o que esta carta está tentando me dizer? Em primeiro lugar, ela me convidou para usar sua casa, pois tenho me visto em uma casa linda durante as férias. Em segundo lugar, nada me vem a não ser que eu o desenhe. E em terceiro lugar, não tenho ouvido nada além de boas notícias. Portanto, a conclusão óbvia é que algo em mim corresponde a esta carta e não importa o que pareça, é uma boa notícia. Reli a carta e, ao fazê-lo, perguntei, o que há aqui para eu ver? E então eu vi. Começava assim, depois da nossa conversa da semana passada, sinto que posso te dizer. E o resto da página estava tão salpicado de veres e vases quanto groselhas em um bolo de sementes. Um grande sentimento de euforia tomou conta de mim. Foi tudo no passado. O que eu havia trabalhado tanto para corrigir estava feito. De repente, percebi que meu amigo era uma testemunha da minha ressurreição. Eu girei pelo estúdio, cantando, está tudo no passado. Está feito. Obrigado, está feito. Juntei toda a minha gratidão em uma grande bola de luz e atirei diretamente para você e se você visse um relâmpago na segunda-feira à noite, pouco depois das 6, era isso. Agora, em vez de escrever uma carta educada porque é a coisa certa a fazer, posso escrever agradecendo sinceramente sua franqueza e agradecendo o empréstimo de sua casa. Muito obrigado por seus ensinamentos, que tornaram minha amada imaginação verdadeiramente meu salvador. E agora, se alguém lhe disser, olha, aqui está o Cristo, ou ali, ela não acreditará, pois sabe que o reino de Deus está dentro dela e que ela mesma deve assumir toda a responsabilidade pela encarnação de seu ideal e que nada além da morte e ressurreição a levará a ele. Ela encontrou seu Salvador, sua amada imaginação, sempre se expandindo no seio de Deus. Existe apenas uma realidade, e essa é Cristo. A imaginação humana, herança e conquista final de toda a humanidade. Para que nós, falando a verdade em amor, possamos crescer nele em todas as coisas, que é a cabeça, sim, Cristo. A criação está concluída. Eu sou o começo e o fim, não há nada por vir que não tenha sido e seja. Blake via todas as situações humanas possíveis como estados já feitos. Ele via cada aspecto, cada enredo e drama como já elaborados como meras possibilidades desde que não estejamos neles, mas como realidades avassaladoras quando estamos neles. Ele descreveu esses estados como esculturas dos salões de luz. Distinguir, portanto, estados de indivíduos nesses estados. Os estados mudam, mas as identidades individuais nunca mudam nem cessam, a imaginação não é um estado. Disse Blake, é a própria existência humana. Afeto ou amor torna-se um estado quando separado da imaginação. O quão importante é lembrar é quase impossível dizer, mas o momento em que o indivíduo percebe isso pela primeira vez é o mais importante de sua vida, e ser encorajado a sentir isso é a maior forma de encorajamento que é possível dar. Esta verdade é comum a todos os homens, mas a consciência dela, e muito mais, a autoconsciência dela,
é outra questão. O dia em que percebi esta grande verdade, que tudo em meu mundo é uma manifestação da atividade mental que ocorre dentro de mim, e que as condições e circunstâncias de minha vida refletem apenas o estado de consciência com o qual estou fundido, é o dia mais marcante em minha vida. Mas a experiência que me trouxe a esta certeza está tão distante da existência comum que há muito hesitei em contá-la, pois minha razão se recusou a admitir as conclusões a que a experiência me impeliu. No entanto, esta experiência revelou-me que sou o supremo dentro do círculo do meu próprio estado de consciência e que é o estado com o qual estou identificado que determina o que experimento. Portanto, deve ser compartilhado com todos, pois saber disso é libertar-se da maior tirania do mundo, a crença em uma segunda causa. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados aqueles cuja imaginação foi tão purgada das crenças nas causas secundárias que sabem que a imaginação é tudo, e tudo é imaginação. Um dia, silenciosamente, saí de meu apartamento na cidade de Nova York para o campo remoto de um passado remoto. Ao entrar na sala de jantar de uma grande estalagem, tornei-me totalmente consciente. Eu sabia que meu corpo físico estava imobilizado em minha cama em Nova York. No entanto, aqui estava eu tão acordado e tão consciente como sempre estive. Eu sabia intuitivamente que se pudesse parar a atividade da minha mente, tudo diante de mim congelaria. Assim que o pensamento nasceu, o desejo de tentar me possuiu. Senti minha cabeça apertar, depois engrossar até uma imobilidade. Minha atenção se concentrou em um foco cristalino, e a garçonete andando, não andando. E eu olhava pela janela e as folhas caindo, não caíam. E a família de 4 comendo, não comeu. E eles levantando a comida, não a levantaram. Então minha atenção relaxou, a tensão aliviou e, de repente, tudo seguiu em frente em seu curso. As folhas caíam, a garçonete caminhava e a família comia. Então eu entendi a visão de Blake das esculturas dos salões de luz. Eu vos enviei para colher aquilo em que não trabalhastes. A criação está terminada. Eu sou o começo e o fim, não há nada por vir que não tenha sido e seja. O mundo da criação está acabado e seu original está dentro de nós. Nós o vimos antes de partirmos, e desde então, tentamos lembrá-lo e ativar seções dele. Existem infinitas visões dele. Nossa tarefa é obter a visão correta e, pela direção determinada de nossa atenção, fazê-la passar em procissão diante do olho interior. Se montarmos a sequência certa e a experimentarmos na imaginação até que tenha o tom da realidade, então criamos conscientemente as circunstâncias. Essa procissão interior é a atividade da imaginação que deve ser dirigida conscientemente. Nós, por uma série de transformações mentais, nos tornamos conscientes de porções crescentes daquilo que já existe, combinando nossa própria atividade mental com aquela porção da criação que desejamos experimentar, nós a ativamos, ressuscitamos e lhe damos vida. Esta minha experiência não apenas mostra o mundo como uma manifestação da atividade mental do observador individual, mas também revela nosso curso do tempo como saltos de atenção entre momentos eternos. Um abismo infinito separa quaisquer 2 momentos nossos. Nós, pelos movimentos de nossa atenção, damos vida às esculturas dos salões de luz. Pense no mundo como contendo um número infinito de estados de consciência a partir dos quais ele pode ser visto. Pense nesses estados como cômodos ou mansões na casa de Deus, e como os cômodos de qualquer casa, eles são fixos um em relação ao outro. Mas pense em si mesmo, o eu real, o você imaginativo, como o ocupante vivo e móvel da casa de Deus. Cada sala contém algumas das esculturas de luz, com infinitas tramas e dramas e situações já elaboradas mas não ativadas. Eles são ativados assim que a imaginação humana entra e se funde com eles. Cada um representa certas atividades mentais e emocionais. Para entrar em um estado, o homem deve consentir com as ideias e sentimentos que ele representa. Esses estados representam um número infinito de possíveis transformações mentais que o homem pode experimentar. Mudar-se para outro estado ou mansão exige uma mudança de crenças.
Tudo o que você poderia desejar já está presente e só espera ser correspondido por suas crenças. Mas deve ser igualado, pois essa é a única condição necessária pela qual pode ser ativado e objetivado. Combinar as crenças de um estado é a busca que encontra, a batida a qual se abre, o pedido que recebe. Entre e possua a terra. No momento em que o homem corresponde às crenças de qualquer estado, ele se funde com ele, e essa união resulta na ativação e projeção de suas tramas, planos, dramas e situações. Torna-se a casa do indivíduo a partir da qual ele vê o mundo. É a sua oficina e, se for observador, verá a realidade exterior moldar-se segundo o modelo da sua imaginação. É com esse propósito de nos treinar na criação de imagens que fomos submetidos às limitações dos sentidos e revestidos de corpos de carne. É o despertar da imaginação, o retorno de seu filho, que nosso Pai espera. A criatura foi sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Mas a vitória do filho, o retorno do filho pródigo, nos assegura que a criatura será libertada da escravidão da corrupção para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Fomos submetidos a esta experiência biológica porque ninguém pode conhecer a imaginação que não tenha sido submetido às vaidades e limitações da carne, que não tenha tomado sua parte na filiação e se tornado pródigo, que não tenha experimentado e provado este cálice da experiência. E a confusão continuará até que o homem desperte uma visão fundamentalmente imaginativa da vida tenha sido restabelecida e reconhecida como básica. Devo pregar as riquezas insondáveis de Cristo e fazer todos os homens verem qual é a comunhão do mistério, que desde o princípio do mundo tem estado oculto em Deus, que criou todas as coisas por Jesus Cristo. Tenha em mente que Cristo em você é a sua imaginação. Assim como a aparência de nosso mundo é determinada pelo estado particular com o qual estamos fundidos, podemos determinar nosso destino como indivíduos fundindo nossa imaginação com os ideais que buscamos realizar. Da distinção entre nossos estados de consciência depende a distinção entre as circunstâncias e condições de nossas vidas. O homem, que é livre em sua escolha de estado, muitas vezes clama para ser salvo do estado de sua escolha. E clamareis naquele dia por causa do vosso rei, que vos haveis escolhido, e o Senhor não te ouvirá naquele dia. No entanto, o povo recusou-se a obedecer à voz de Samuel, e eles disseram, não, mas teremos um rei sobre nós. Escolha sabiamente o estado que você servirá. Todos os estados são sem vida até que a imaginação se funda com eles. Todas as coisas quando são admitidas são manifestadas pela luz, pois tudo que é manifestado é luz e vós sois a luz do mundo. Pelo qual aquelas ideias com as quais você consentiu são manifestadas. Agarre-se ao seu ideal. Nada pode tirá-lo de você, exceto sua imaginação. Não pense no seu ideal, pense a partir dele. São apenas os ideais a partir dos quais você pensa que são realizados. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, e a boca de Deus é a mente do homem. Torne-se um bebedor e comedor dos ideais que deseja realizar. Tenha um objetivo definido ou sua mente divagará, e perambular por ela consumirá todas as sugestões negativas. Se você viver bem mentalmente, tudo o mais estará bem. Por uma mudança na dieta mental, você pode alterar o curso dos eventos observados. Mas, a menos que haja uma mudança na dieta mental, sua história pessoal permanece a mesma. Você ilumina ou escurece sua vida pelas ideias com as quais você consente. Nada é mais importante para você do que as ideias das quais você se alimenta. E você se alimenta das ideias com as quais pensa. Se você encontra um mundo inalterado, é um sinal claro de que está faltando fidelidade à nova dieta mental, que você negligencia para condenar seu ambiente. Você precisa de uma atitude nova e sustentada. Você pode ser o que quiser se tornar a concepção habitual, pois qualquer ideia que exclua todas as outras do campo de atenção se descarrega em ação. Você pode ser o que quiser se tornar a concepção habitual, pois qualquer ideia que exclua todas as outras do campo de atenção se descarrega em ação.
As ideias e humores aos quais você retorna constantemente definem o estado com o qual você se funde. Portanto, treine-se para ocupar com mais frequência a sensação de seu desejo realizado. Isso é magia criativa. É a maneira de trabalhar para a fusão com o estado desejado. Se você presumisse que o sentimento de seu desejo foi realizado com mais frequência, você seria o mestre de seu destino, mas infelizmente você excluiu sua suposição por quase todas as horas ocasionais. Pratique tornar real para si mesmo o sentimento do desejo realizado. Depois de ter assumido a sensação do desejo realizado, não feche a experiência como fecharia um livro, mas carregue-a como um odor perfumado. Em vez de ser completamente esquecido, deixe-o permanecer na atmosfera comunicando sua influência automaticamente às suas ações e reações. Um humor, muitas vezes repetido, ganha um ímpeto difícil de quebrar ou controlar. Portanto, tenha cuidado com os sentimentos que você nutre. Os humores habituais revelam o estado com o qual você está fundido. Sempre é possível passar de pensar no fim que se deseja realizar, para pensar a partir do fim. Mas a questão crucial é pensar a partir do fim, pois pensar a partir significa unificação ou fusão com a ideia, ao passo que, ao pensar no fim, há sempre sujeito e objeto. O indivíduo pensante e a coisa pensada. Você deve se imaginar no estado de seu desejo realizado, em seu amor por esse estado e, ao fazê-lo, viver e pensar a partir dele e não mais dele. Você passa de pensar em pensar centrando sua imaginação no sentimento do desejo realizado. A menina dos olhos de Deus. Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Quando esta pergunta for feita a você, deixe sua resposta ser: Cristo é minha imaginação, e, embora eu ainda não veja todas as coisas sujeitas a ele, sei que sou Maria, de quem mais cedo ou mais tarde ele virá. Nascer, e por fim, fazer todas as coisas por meio de Cristo. O nascimento de Cristo é o despertar do homem interior ou segundo. É tornar-se consciente da atividade mental dentro de si mesmo, atividade essa que continua quer estejamos conscientes dela ou não. O nascimento de Cristo não traz nenhuma pessoa de longe, nem faz nada que não existisse antes. É a revelação do Filho de Deus no homem. O Senhor vem nas nuvens é a descrição do profeta dos anéis pulsantes de luz líquida dourada na cabeça daquele em quem ele desperta. A vinda é de dentro e não de fora, como o Cristo está em nós. Este grande mistério, Deus se manifestou em carne, começa com o advento, e é apropriado que a purificação do templo, que templo sois, está na vanguarda dos mistérios cristãos. O reino dos céus está dentro de você. O advento é desvendar o mistério do seu ser. Se você praticar a arte da revisão por meio de uma vida vivida de acordo com o uso sábio e imaginativo de sua fala e ações internas, na confiança de que, pelo uso consciente de o poder que opera em nós, Cristo despertará em você, se você acredita nisso, confie nisso, haja de acordo com isso, Cristo despertará em você. Este é o advento. Grande é o mistério, Deus se manifestou em carne. A partir do advento, aquele que toca em você, toca na menina dos olhos de Deus. Para a vitória, a realização de um sonho uma vez em um intervalo ocioso no mar, meditei sobre o estado perfeito e me perguntei o que seria de mim se eu tivesse olhos puros demais para contemplar a iniquidade, se para mim todas as coisas fossem puras e fossem eu, sem condenação. À medida que me perdia nessa meditação ardente, encontrei-me elevado acima do ambiente escuro dos sentidos. Tão intensa era a sensação, que me senti um ser de fogo habitando um corpo de ar. Ele ressuscitou, e intuitivamente eu sabia que eles se referiam a mim. Então eu parecia estar caminhando na noite. Logo me deparei com uma cena que poderia ter sido a antiga piscina de Betesda, pois neste lugar jazia uma grande multidão de pessoas impotentes. Cego, manco, murcho. Esperando não pelo movimento da água como manda a tradição, mas esperando por mim. Quando me aproximei, sem pensamento ou esforço de minha parte, eles foram, um após o outro, moldados como pelo mago do belo. Olhos, mãos, pés. Todos os membros ausentes.
foram retirados de algum reservatório invisível e moldados em harmonia com aquela perfeição que senti brotar dentro de mim. Quando tudo foi aperfeiçoado, o coro exultou: está consumado. Então a cena se dissolveu e eu acordei. O coro exultou: está consumado. Então a cena se dissolveu e eu acordei. O coro exultou: está consumado. Então a cena se dissolveu e eu acordei. Sei que esta visão foi o resultado de minha intensa meditação sobre a ideia de perfeição, pois minhas meditações invariavelmente trazem união com o estado contemplado. Eu estava tão completamente absorto na ideia que por um tempo eu me tornei o que eu contemplava, e o propósito elevado com o qual eu havia me identificado naquele momento atraiu a companhia de coisas elevadas e moldou a visão em harmonia com minha natureza interior. O ideal ao qual estamos unidos funciona por associação de ideias para despertar 1000 estados de espírito para criar um drama de acordo com a ideia central. Descobri pela primeira vez essa estreita relação dos humores com a visão quando tinha cerca de 7 anos. Percebi uma vida misteriosa se acelerando dentro de mim como um oceano tempestuoso de poder assustador. Eu sempre sabia quando me uniria a essa identidade oculta, pois meus sentidos esperavam nas noites dessas visitas e eu sabia, sem sombra de dúvida, que antes do amanhecer estaria sozinho com a imensidão. Eu temia tanto essas visitas que ficava acordado até meus olhos se fecharem de pura exaustão. Quando meus olhos se fecharam no sono, eu não estava mais sozinho, mas apaixonado por outro ser e, no entanto, sabia que era eu mesmo. Parecia mais velho que a vida, mas mais próximo de mim do que minha infância. Se conto o que descobri nestas noites, não o faço para impor as minhas ideias aos outros, mas para dar esperança a quem procura a lei da vida. Descobri que meu humor de expectativa funcionava como um ímã para me unir a esse eu maior, enquanto meus medos o faziam parecer um mar tempestuoso. Quando menino, concebi esse eu misterioso como poder e, em minha união com ele, senti sua majestade como um mar tempestuoso que me encharcou, depois rolou e me jogou como uma onda indefesa. Como homem, concebi-o como amor e a mim mesmo como filho dele, e em minha união com ele, agora, que amor me envolve. É um espelho para todos. O que quer que o concebamos como sendo, isso é para nós. Eu acredito que seja o centro através do qual todos os fios do universo são traçados, portanto, alterei meus valores e mudei minhas ideias de modo que agora dependam e estejam em harmonia com esta única causa de tudo que existe. É para mim aquela realidade imutável que molda as circunstâncias em harmonia com nossos conceitos de nós mesmos. Minhas experiências místicas me convenceram de que não há como alcançar a perfeição externa que buscamos senão pela transformação de nós mesmos. Assim que conseguirmos nos transformar, o mundo se derreterá magicamente diante de nossos olhos e se remodelará em harmonia com aquilo que nossa transformação afirma. Contarei 2 outras visões porque confirmam a verdade de minha afirmação de que nós, pela intensidade do amor e do ódio, nos tornamos aquilo que contemplamos. Uma vez, com os olhos fechados e radiantes de meditação, meditei na eterna questão: quem sou eu? E senti-me dissolver gradualmente em um mar sem margens de luz vibrante, a imaginação ultrapassando todo o medo da morte. Nesse estado, nada existia além de mim, um oceano ilimitado de luz líquida. Nunca me senti mais íntimo do ser. Quanto tempo durou essa experiência eu não sei, mas meu retorno à Terra foi acompanhado por uma sensação distinta de cristalização novamente em forma humana. Em outra ocasião, deitei-me em minha cama e, com os olhos fechados, enquanto dormia, meditava sobre o mistério de Buda. Em pouco tempo, as cavernas escuras do meu cérebro começaram a ficar luminosas. Eu parecia estar cercado por nuvens luminosas que emanavam de minha cabeça como anéis de fogo pulsantes. Não vi nada além desses anéis luminosos por um tempo. Então apareceu diante de meus olhos uma rocha de cristal de quartzo. Enquanto eu olhava para ele, o cristal quebrou em pedaços que mãos invisíveis rapidamente moldaram no Buda vivo. Ao olhar para essa figura meditativa, vi que era eu mesmo. Eu era o Buda vivo que contemplei. Uma luz como o sol brilhou dessa imagem viva de mim mesmo com intensidade crescente até explodir.
Então a luz gradualmente se apagou e mais uma vez eu estava de volta à escuridão do meu quarto. De que esfera ou tesouro de design veio este ser mais poderoso que o humano, suas vestes, o cristal, a luz? Se eu ouvi e me movi em um mundo de seres reais quando parecia a mim mesmo estar caminhando na noite, quando o coxo, o manco, o cego se transformavam em harmonia com minha natureza interior, então estou justificado em supor que tenho um corpo mais sutil que o físico, um corpo que pode ser desvinculado do físico e utilizado em outras esferas, pois ver, ouvir, mover são funções de um organismo, por mais etéreo que seja. Se penso na alternativa de que minhas experiências psíquicas foram fantasias geradas por mim mesmo, não menos me induzo a me maravilhar com esse eu mais poderoso que lança em minha mente um drama tão real quanto aqueles que experimento quando estou totalmente acordado. Entrei repetidas vezes nessas meditações ardentes e sei, sem sombra de dúvida, que ambas as suposições são verdadeiras. Alojado dentro desta forma de terra está um corpo sintonizado com um mundo de luz, e eu, por intensa meditação, o ergui como um imã através do crânio desta escura casa de carne. A primeira vez que despertei o fogo dentro de mim, pensei que minha cabeça fosse explodir. Houve uma vibração intensa na base do meu crânio, depois o súbito esquecimento de tudo. Então me vi vestido com uma vestimenta de luz e preso por um elástico prateado ao corpo adormecido na cama. Tão exaltados eram meus sentimentos que me senti relacionado com as estrelas. Com esta vestimenta, percorri esferas mais familiares do que a Terra, mas descobri que, como na Terra, as condições eram moldadas em harmonia com minha natureza. Fantasia autogerada, ouço você dizer. Não mais do que as coisas da Terra. Sou um ser imortal que se concebe como homem e forma mundos à semelhança e à imagem do meu conceito de si. O que imaginamos, isso somos. Pela nossa imaginação, criamos este sonho de vida, e pela nossa imaginação vamos reentrar naquele mundo eterno de luz, tornando-nos aquilo que éramos antes de imaginarmos o mundo. Na economia divina nada se perde. Não podemos perder nada a não ser descendo da esfera onde a coisa tem sua vida natural. Não há poder transformador na morte, estejamos aqui ou ali, moldamos o mundo que nos cerca pela intensidade de nossa imaginação e sentimento, e iluminamos ou escurecemos nossas vidas pelos conceitos que temos de nós mesmos. Nada é mais importante para nós do que nossa concepção de nós mesmos, e isso é especialmente verdadeiro para nosso conceito do profundo e oculto dentro de nós. Aqueles que nos ajudam ou atrapalham, quer saibam ou não, são os servos daquela lei que molda as circunstâncias exteriores em harmonia com a nossa natureza interior. É a nossa concepção de nós mesmos que nos liberta ou nos constrange, embora possa usar agentes materiais para atingir seu propósito. Como a vida molda o mundo externo para refletir o arranjo interno de nossas mentes, não há como alcançar a perfeição externa que buscamos, a não ser pela transformação de nós mesmos. Nenhuma ajuda vem de fora, as colinas para as quais levantamos nossos olhos são as de uma cordilheira interna. É, portanto, para nossa própria consciência que devemos nos voltar como a única realidade, o único fundamento sobre o qual todos os fenômenos podem ser explicados. Podemos confiar absolutamente na justiça desta lei para nos dar apenas aquilo que é da natureza de nós mesmos. Tentar mudar o mundo antes de mudar nosso conceito de nós mesmos é lutar contra a natureza das coisas. Não pode haver mudança externa até que haja primeiro uma mudança interna. Como dentro, assim fora. Não estou defendendo a indiferença filosófica quando sugiro que nos imaginemos como já queremos ser, vivendo em uma atmosfera mental de grandeza, em vez de usar meios e argumentos físicos para provocar a mudança desejada. Tudo o que fazemos, desacompanhado de uma mudança de consciência, não passa de reajuste fútil de superfícies. Por mais que trabalhemos ou lutemos, não podemos receber mais do que nossas suposições subconscientes afirmam. Protestar contra qualquer coisa que nos aconteça é protestar contra a lei de nosso ser e nosso domínio sobre nosso próprio destino. As circunstâncias da minha vida estão intimamente relacionadas à minha concepção de mim mesmo para não terem sido lançadas por meu próprio espírito de algum depósito mágico do meu ser.
Se há dor para mim nesses acontecimentos, devo buscar dentro de mim a causa, pois sou movido aqui e ali feito para viver em um mundo em harmonia com meu conceito de mim mesmo. A meditação intensa traz uma união com o estado contemplado, e durante esta união temos visões, temos experiências e nos comportamos de acordo com nossa mudança de consciência. Isso nos mostra que uma transformação da consciência resultará em uma mudança de ambiente e comportamento. No entanto, nossas alterações comuns de consciência, quando passamos de um estado para outro, não são transformações, porque cada uma delas é rapidamente sucedida por outra na direção inversa. Mas sempre que um estado se torna tão estável a ponto de expulsar definitivamente seus rivais, então esse estado habitual central define o caráter e é uma verdadeira transformação. Dizer que somos transformados significa que ideias antes periféricas em nossa consciência agora ocupam um lugar central e formam o centro habitual de nossa energia. Todas as guerras provam que as emoções violentas são extremamente potentes para precipitar rearranjos mentais. Todo grande conflito foi seguido por uma era de materialismo e ganância na qual os ideais pelos quais o conflito foi ostensivamente travado estão submersos. Isso é inevitável porque a guerra evoca o ódio, que impele a uma descida da consciência do plano do ideal ao nível onde se trava o conflito. Se ficássemos tão emocionalmente excitados com nossos ideais quanto com nossas aversões, ascenderíamos ao plano de nossos ideais com a mesma facilidade com que agora descemos ao nível de nossos ódios. O amor e o ódio têm um poder mágico de transformação, e crescemos por meio de seu exercício à semelhança do que contemplamos. Pela intensidade do ódio criamos em nós mesmos o caráter que imaginamos em nossos inimigos. As qualidades morrem por falta de atenção, de modo que os estados desagradáveis podem ser melhor apagados imaginando de beleza por cinzas e alegria por luto em vez de ataques diretos ao estado do qual estaríamos livres. Todas as coisas que são amáveis e de boa fama pensem nessas coisas, pois nos tornamos aquilo com o qual estamos em contato. Não há nada a mudar, exceto nosso conceito de si mesmo. A humanidade é um ser único, apesar de suas muitas formas e rostos, e nela existe apenas uma aparente separação que encontramos em nosso próprio ser quando estamos sonhando. As imagens e circunstâncias que vemos nos sonhos são criações de nossa própria imaginação e não existem exceto em nós mesmos. O mesmo se aplica às imagens e circunstâncias que vemos neste sonho de vida. Eles revelam nossos conceitos de nós mesmos. Assim que conseguirmos transformar o eu, nosso mundo se dissolverá e se remodelará em harmonia com aquilo que nossa mudança afirma. O universo que estudamos com tanto cuidado é um sonho, e nós os sonhadores do sonho, eternos sonhadores sonhando sonhos não eternos. Um dia, como Nabucodonosor, despertaremos do sonho, do pesadelo em que lutamos contra os demônios, para descobrir que realmente nunca deixamos nosso lar eterno, que nunca nascemos e nunca morremos exceto em nosso sonho. E assim chegamos ao final deste vídeo inspirador sobre o livro Imaginação Desperta e a Busca de Neville Goddard. Esperamos que você tenha sido impactado por essas palavras transformadoras e que tenha encontrado novas perspectivas para sua jornada pessoal. Lembre-se de que a imaginação desperta é uma ferramenta poderosa em suas mãos. Agora, cabe a você aplicar os ensinamentos e as técnicas compartilhadas por Goddard em sua própria vida. Permita-se sonhar grande, visualizar com clareza e agir com fé, pois o poder da manifestação consciente está ao seu alcance. Obrigado por sua presença e dedicação. Se você chegou até aqui, comente "Eu sou". Gratidão.